Agora a gente vai falar sobre os desafios da maternidade no nosso quadro Papo de Mãe. Bom, e para trazer esse bate-papo, nós trouxemos duas mulheres, duas mamães aqui, queridíssimas da internet, aqui para o Band Mulher, Michele Occhiusi e Jerusa Gasparini, para a gente poder conversar mais sobre essa maternidade, que olha assim, meninas, muito boa tarde para vocês, eu estou muito feliz de poder recebê-las aqui e assim, é um desafio, não é mesmo? Lidar com a maternidade, não é? É um prazer muito grande estar aqui com você. Prazer, olá pessoal. A gente vai falar de maternidade, na verdade, uma maternidade que começa e não tem fim, né? Exatamente. O desafio começa e não tem fim. E como lidar, hein, meninas? Olha, você sabe que esses dias eu assisti um vídeo lindo, não sei se vocês já viram em casa, que é como se fosse um comercial que ele fala sobre essa profissão ser mãe, né? E é uma entrevista de uma pessoa querendo, gestor. Né, um gestor querendo contratar alguém e de repente convidam várias pessoas e apresenta aí uma proposta de emprego. E aí, gente, é engraçado porque conforme você vai ouvindo a proposta de emprego, é tão absurda essa proposta de emprego, né? É uma proposta tão surreal, né? Tão surreal de quantidade de horas que você tem que trabalhar, quantidade de atenção que você tem que dar, né? Que daí no final, quando você fala é mãe, todo mundo fala... E não é verdade, que gente? Essa profissão, né, é a mãe. Que engloba todas as outras, né? E que nós, mães, às vezes, não valorizamos também, né? A gente fica ali naquela coisa assim, mas eu tô só mãe, eu sou só mãe. Muitas mulheres têm vergonha de dizer que parou a profissão para se dedicar à maternidade, à educação, né? E meninas, uma coisa que eu ia perguntar para vocês, claro, nós três somos mães, né? E assim, o cérebro da mulher, ele muda depois que ela se torna mãe? Ai, que linda, olha só. Eu trouxe um livro, inclusive. Pode já mostrar? Pode. Falando disso, eu trouxe até esse livro aqui, ó. Eu confesso que eu não terminei de ler, tá? Esse livro aqui. Eu comecei a ler, achei ele muito legal, mas já deixo aqui como indicação. Ele é Inteligência de Mãe. E essa jornalista, ela escreve justamente isso. Olha. A transformação e o quanto nós mulheres, quando temos filhos, o quanto a gente fica mais focada, né? O quanto, enquanto as empresas mandam muitas mulheres embora, esse livro não. Esse livro, ele diz que você devia contratar as mães. Porque as mães têm muito mais habilidades do que uma mulher que não tem filhos. Porque ser mãe te dá uma série de recursos, né? Foi? Esse é a indicação, então, da Michele. Isso. E Jerusa, outra coisa que eu ia te perguntar, você acha que as mulheres também, além desse cérebro que pode mudar, elas se tornam mais espertas? Elas ficam mais espertas? Com certeza, né? Com certeza. Pega mais... Eu acho que é uma questão muito do instinto também, né? Que nasce com a mãe ali, a dedicação e acho que muitas coisas ao mesmo tempo, né? Porque se você for ver, educar pra mim, assim, de longe, é a tarefa mais desafiadora da vida, né? É um presente, assim. Eu acho que quando você se propõe a fazer isso, eu acho que inúmeras habilidades nascem com você. Inclusive a esperteza. A gente fica um pouco esquecida às vezes, né? Mas eu acho um pouco, Jerusa, um pouco. Bastante, né? Exatamente, porque assim, são mil coisas ao mesmo tempo para dar conta de tudo. E o quanto é importante, né, Débora, a gente valorizar isso, né? Sim. Trazer isso como um ponto positivo para refletir aí na educação das crianças. E se a gente parar para pensar, né, Gê, Dé, assim, quem eram vocês, e agora vai. Jogar pra você, vai, Débora. Vamos lá. Quem era você antes de ser mãe? Não é. Você não consegue imaginar assim, nossa, existe uma Débora antes de ser mãe e uma Débora depois de ser mãe. Eu vejo assim comigo, né? Existe uma Michele antes de ser mãe, que quando eu olho uma fotografia e vejo aquela mulher ali, eu falo, gente... Tá faltando alguma coisa, tá faltando será? Alguma coisa na vida dessa... Gente, como não pode? Eu não tinha feito essa reflexão, não, viu, Michele? E o quanto é importante, às vezes, a gente encontra com essa mulher, né? Que está atrás da maternidade, né? Porque a gente abre mão de muitas coisas, né? Com certeza. Para estar ali. Então, é importante você valorizar e reconhecer esse momento, né? A questão de você abrir mão, né? É que se você abrir mão demais, e aí quem está em casa, né? Pensa sobre isso. Porque muitas mães abrem mão demais da sua vida para poder cuidar só dos filhos. E aí passa o tempo, sem ela perceber, ela coloca essa responsabilidade, essa carga em cima do filho. E aí esse filho cresce, né? E a mãe não sabe mais o que ela é, porque no fundo ela foi só mãe o tempo todo. E aí ela deixou de ser amiga, ela deixou de ser a filha, ela deixou de ser
né, a profissional, ela deixou de ser a esposa, ela deixou os papéis dela de lado. E aí quando ela volta, esse filho cresce, sai de casa e ela volta para esse momento onde ela é além de mãe, ela fala, e agora? Né? Quem eu sou? Um pouco de culpa, Michele? Ah, existe, gente. Posso contar? Por exemplo, neste exato momento, eu estou aqui e minha filha está fazendo um raio-x. Ela tem 10 meses. Ela tossiu a noite inteira e ela está fazendo um raio-x. Aí eu fico imaginando assim, ó, se alguém falasse assim, o cara tá trabalhando e a mulher foi levar pro raio-x, ninguém fala nada. Isso é verdade. Agora sim, nossa, a mulher foi trabalhar e o pai tá indo levar no raio-x, porque ele está nesse exato momento com ela ali no raio-x e eu tô aqui. Mas, por exemplo, nesse caso que você trouxe mais pessoal, né, mais particular, você acha também que o pai também tem essa missão também de fazer? E foi o que a Jerusa falou, é muita coisa pra gente ao mesmo tempo, Michele. E aí? Nesse caso não é um momento de vai, pai? Ó, Dé, é assim. Obviamente que eu acho que existe a iniciativa da mãe, pai e a iniciativa... e a nossa. Eu acho que a nossa é muito importante. Às vezes, sem perceber, a gente abraça como um todo, né, a maternidade e deixa esse pai pouco participativo. E aí a gente reclama, mas ele não é parceiro, mas ele não ajuda. Mas quanto a gente está dando assim de oportunidade para esse pai estar presente na vida dos nossos filhos? Então, isso que você fez... Gente, claro, admirável, claro, né? Que eu tô assim, nossa, Michele, você abandonou a sua filha. Só que é um exercício, sabe? E não, gente, ela tá com o pai. Sim. Claro. Né? E acho que pro pai é muito importante também, né? Assim, ele tem 50% dessa criança, não é 40, não é 30, não é 10, é 50% dessa criança, né? Então cabe a nós, mães, né? Como você falou, Gê, de confiar. E confiar sim, ó, gente, deixa ele pôr a roupa que ele quer, entendeu? Aí o cara vai lá, coloca uma roupinha. Aí você fala, ai que feia, troca aquela blusa. Pronto, você já tirou a paternidade dele do jeitinho dele. Verdade. Aí ele vai lá e joga a criança pra cima. Você fala, ai, não joga a criança pra cima. Né? Exatamente. Ai, nossa, foi muito ardida agora no meu... Porque a gente se vê muito nessa questão assim de que só o nosso tá certo, só a gente consegue. Eu acho que é muito da proteção também da mulher, né, que envolve isso, mas eles também são muito capazes e essa parte ali também é muito... Eu falo particularmente assim, na minha maternidade faltou eu dar, por exemplo, pedir para ele levar para fazer o raio-x. Muitas vezes eu saía do trabalho, me desdobrava em 1000, fazia coisas assim que não dava para estar ali, né? E tem a questão também, meninas, que a mãe de primeira viagem, porque é diferente também. A Michele falou pra gente fazer uma reflexão da mulher antes de ser mãe e Você pra ficou mãe pensando. Aí eu fiquei pensando, poxa, no segundo filho a gente já deixa. Sim. O segundo é diferente, essa questão do segundo de primeiro? Antes das meninas responderem, eu quero saber de você. Já manda sua pergunta, sua mensagem aqui pra gente. Participa aqui com a gente no 19 99196 9255, que a gente vai colocar sua mensagem aqui no nosso telão. E aí, o que você acha, né, dessa questão dos desafios da maternidade? Aí eu fico pensando, o segundo é mais assim, né? Eu acho o terceiro, então, deve ser uma O delícia. terceiro já vai. Gente, eu tenho uma amiga que tem 7. Você conhece? então assim... 7. Ai, gente, no 7º, pensa. No 7º, quem No sétimo, cuida é o o irmão primeiro. mais velho tá levando o mais novo. Ô, Débora, eu costumo dizer assim que o primeiro filho é o erro, não tem como. O segundo, você já vai ali pensando, refletindo, querendo fazer diferente. Aí eu acho que dali pra frente é só alegria, né? Mas eu acho que é um exercício. É um exercício. Né? Você tem razão, Sim. né? O primeiro, eu acho que é um universo novo. Então, antes a sua vida era uma vida só você. Né? Você, no máximo, com um namorado ou com uma amiga. De repente, vem um serzinho no seu colo. E não é que você não pode errar, tá? Porque, na verdade, no dia a dia não existe erros e acertos, existem tentativas, né? E nesse processo de tentativa, às vezes, você acha que você foi por um caminho bacana e às vezes você acha que você não foi num caminho tão bacana assim, você tem que corrigir. Mas, no fundo, é como escrever a caneta, você não tem borracha, né? Então, o prática. Primeiro é isso, é esse aprendizado. Mas eu acho que é a imperfeição que leva, assim, não dá pra ser perfeito, graças a Deus, né? Graças a Deus a gente, né, somos seres imperfeitos, criando crianças imperfeitas. Eu acho que isso é a grande magia, eu acho que isso que transforma tudo, né? Você poder voltar, refletir, pensar. É muito esse exercício, assim, que eu acho que leva a gente a evoluir muito na maternidade e como um autoconhecimento, assim, porque você educar o outro é você encontrar com si mesma, né? Em algum momento. Sim, E falando em exercício também, meninas, Jerusa, eu te acompanho nas redes sociais.
muito legal. E eu vejo que você menciona, você deixa vários recadinhos. E eu queria falar agora, abordar a questão da comunicação, que eu acredito que é um desafio aí para muitas mães. Sim. A gente está pedindo participação aqui para vocês participarem aqui com a gente no programa. Mas assim, a comunicação mais clara, explica pra gente como que nós, mães, podemos ter uma comunicação mais clara com os nossos filhos? Primeiro, Débora, eu acho que é a comunicação de respeito, né? Eu acho que é esse o grande desafio, né? Porque quando a gente se propõe a educar o nosso filho ali, a gente traz muito daquilo que nós recebemos dos nossos pais, né? Então a gente repete muito o padrão. E aí com isso vem grito, vem às vezes as palmadas, vem o castigo, vem aquilo que a gente tem de recurso e aquilo que os nossos pais fizeram com a gente. Então eu acho que quando você percebe que você entra numa situação de desconforto, que aquela criança, né, que é diferente de você, mas não está mais funcionando, eu acho que o diálogo respeitoso, a conexão, né, a troca ali genuína, né, de olho no olho, de eu estou aqui, eu te entendo, eu te vejo, exatamente. Eu acho que isso faz toda a diferença. Não que isso torne o caminho plim, mágico e fácil, mas é um caminho realmente transformador, assim, né? Pensando em desenvolver nessa criança habilidades socioemocionais, pensando em trazer para essa criança o amor e o afeto que muitos de nós, né, não tivemos. Sim. E hoje a gente fala, né? Você já ouviu assim, ó? Mas eu apanhei tanto, sou essa pessoa maravilhosa, eu devo tudo isso aos meus pais, né? Mas falta. Se você apanhou, mas quando você vai educar o seu filho, qual o recurso de amor que você tem para dar para ele? Né? E você menciona também, Jerusa, a questão de apanhar, mas e na questão do grito, por exemplo? Como que o grito da mãe ou do pai entra nessa questão de educação? Entra como uma agressão também, né? Só que diferente. São agressões físicas e são agressões verbais. Agressões emocionais, né? E eu sempre faço uma ponte muito fácil, assim, para vocês que estão em casa, assim, pensar sobre isso. Se você está no seu trabalho e alguém fala de forma muito desrespeitosa com você, o seu chefe vai corrigir um erro seu e ele grita com você, ele fala que você não é capaz, como é que você se sente perante a isso? Né? Como é que você vai lidar com isso? Você vai sair do seu trabalho disposta a melhorar e a fazer diferente? Ou aquilo vai te deixar uma ferida muito grande, assim, de que você não vai mais querer voltar e você vai criar uma inimizade maior ainda por aquela figura. Talvez, um bloqueio, com certeza, um bloqueio. Então, assim, e por que a gente permite, né, às vezes, fazer isso e não se permite com os adultos e chega em casa a gente faz com os nossos filhos? E tem uma outra coisa também, né, que eu acho que é a confiança que você quer construir com o seu filho. Porque se um dia ele tiver um desafio e ele não puder voltar para você, para falar, mãe, pai, tô passando por isso, exatamente, porque ele tem medo de você, ele não tem confiança em você. Porque quando você briga, quando você critica, quando você coloca para baixo, você tá construindo uma relação de medo, né? Essa pessoa que é quem me pôs ao mundo, que é quem deveria ser meu guia nessa vida, não me respeita, não me mostra os caminhos. Porque a maneira correta, ao invés de você brigar com essa criança, você dizer isso é certo e isso é errado, é para a direita, é para a esquerda. Se você não mostra os caminhos e, pelo contrário, você tá o tempo todo criticando, brigando, batendo, agredindo, a criança olha e fala, poxa, se essa pessoa que tá aqui na minha frente, que deveria ser meu guia, não é meu guia, quem é? E aí, isso passa uma série de instabilidades. E aí você vê adultos, por exemplo, inseguros, adultos com autoestima muito baixa, exatamente, porque justamente não conseguiu encontrar nos pais esse mapa que a gente precisa para tocar a vida. Né? Agora, de fato, isso é um grande desafio para a mãe. Voltando naquilo que a gente começou a falar. Porque é olhar para dentro, né? Porque como que uma mãe consegue ser o mapa desse filho se ela não sabe o mapa dela? Se ela não entende o que você trouxe, né, Gi? Que é essa mãe que um dia bateu, né? Esse grito que um dia as nossas mães deram a nós. Porque é muito difícil. Eu sei que, assim, eu trabalho muito com mães e o que elas mais trazem é assim, Gi, na hora já foi. Sabe? E a gente traz uma carga muito pesada, essa nossa carga de trabalho, né? Falando assim, aquela mulher que dá conta de tudo, chega no final do dia, ela tá exausta, ela tá cansada, ela não vai conseguir ser a mãe mais amorosa, mais empática. E aí acontece, né? O grito e aí traz a culpa, né? Aí a culpa, volta a culpa pra gente, porque
ainda assim é um desafio muito grande, né? Vamos perguntar para as mamães que estão nos assistindo, ó, se você quer participar com a gente, já manda sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, que é o 19991969255, já manda aqui para as meninas, quer dizer, para as meninas não, né? Para nós três mamães responderem, né? Ajudar em alguma forma, não é mesmo, meninas? A gente vai colocar aqui no nosso telão uma participação que chegou aqui pra gente, talvez uma pergunta, da Vicky de Leme. Boa tarde, Vicky. Sou mãe de um menino de 4 anos e agora estou grávida de 4 meses. O que esperar dessa segunda maternidade? Como lidar com a amamentação na segunda gravidez, sendo que o primeiro filho foi difícil e abandonei nos 4 primeiros meses de vida? E aí? Maternidade, amamentação... Bom, primeiro de E tudo... culpa, né? Maternidade, culpa. amamentação e a culpa. E responsabilidade também. Responsabilidade. A responsabilidade E mais também. uma coisa que eu acrescento, julgamento. Como eu vou dar Nossa. conta, né? Como é que eu vou parar de amamentar se caso eu não consiga? E como é que as pessoas vão olhar pra mim e falar assim, nossa, mas você só amamentou 4 meses? Eu passei por isso, então é uma coisa que eu Sim. sempre trago, assim, porque o julgamento pra mim foi uma questão muito forte. E aí, no caso da Vicky, tá grávida, tem um filho de 4 anos, segundo filho, amamentação. E aí? Olha, Vicky, primeiro eu vou trazer o que a Jerusa começou a falar, que eu acho que é fundamental. E ela, por ter passado por isso, né? Acho que você pode até falar agora de mãe para mãe, já que estamos num papo de mãe, Tá bom. sabe? Porque no fundo, eu acho que essa culpa e essa responsabilidade, né, que você tá olhando, tá carregando dentro de você, é o primeiro ponto para ser olhado. Você, com certeza, tá dando o melhor que você tem aí. Né? Nesse momento, você está grávida, você tem aí um bebezinho, que ainda é um bebezinho, que tem 4 anos, né? Ainda não é um bebezinho, já é uma criança, mas tem 4 anos, ainda pequeno, e está vindo um bebezinho novo, né? E você vai receber essa criança aí no seu colo, e você precisa ter certeza que você vai receber já como uma segunda experiência. Então, você teve aí essa primeira experiência dos 4 anos, e agora você vai ter uma segunda experiência, né? Essa experiência já vai vir com alguns recursos novos. Então, cuidado para você não trazer de carga essa primeira experiência para o segundo, porque agora você pode fazer diferente se você quiser, se isso fizer sentido aí dentro do seu coração. Não é, Gê? Perfeita. Era que eu queria ter Você podia falar isso pra mim lá atrás, assim. Eu podia falar pra mim lá atrás, viu? Alguns anos atrás, assim. É exatamente isso, Mi. Eu acho que, assim, afastar a culpa, né? Olhar pra cada filho ali como um momento individual, não trazer, né, isso já como um peso para essa, né, para esse nascimento e tentar, assim, olhar o máximo possível também para outra criança, como você falou, né? Ele é pequeno, ele é muito pequeno ainda. Ele precisa muito de você, assim como os dois. Então, assim, é um desafio super intenso, mas eu tenho certeza que você vai dar conta. Não se preocupe com o que os outros vão dizer, faça por você, faça pelas crianças. Hoje nós temos muitos recursos aí, né, para nos ajudar nesse sentido. O que a gente não pode é trazer para esse momento peso. Seja assim o mais leve possível, eu tenho certeza que vai dar super certo. Ai, com certeza. E se você quer mandar sua dúvida também, seu desafio aqui como mãe, já manda aqui pra gente no 19991969255, como a Vicky mandou aqui. A gente vai para um rápido intervalo, a gente já volta com o Papo de Mãe aqui no Band Mulher, rapidinho.